Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Meus amigos, não posso deixar de pedir para vocês que, caso vocês tenham gostado do nosso conteúdo, deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário caso você concorde ou discorde. Se você também tem apreço pelo material, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, o nosso canal aí com outras pessoas que têm interesse pela pregação. Compartilhe nas redes sociais, vamos fazer crescer essa comunidade de pregadores bíblicos e expositivos. O assunto que eu quero tratar com vocês hoje aqui é a respeito dos tipos de pregação, tá bom? Todos sabem que eu tenho um apreço muito grande pela pregação expositiva. Eu acredito que a pregação expositiva é a melhor maneira de você edificar a igreja, mas não é o único, tá bom? Existem também outros tipos de pregação que são bastante enriquecedores. Eu costumo dizer que, mais do que o tipo de pregação que é realizado numa igreja, o essencial é o caráter do pregador. O pregador, se ele for um homem devotado a Deus, consagrado a Deus, ele pode pregar de maneira tópica, ele pode pregar de maneira textual, ele pode pregar de maneira expositiva e ele vai ser uma bênção para a sua congregação, tá certo? Por conta do caráter dele, por conta da comunhão que ele tem com Deus. Mas é óbvio, né, que existem ferramentas melhores para determinados tipos de ensinos, tá bom? Então aqui a gente vai tratar aqui alguns tipos de pregação, e aí você me conta aqui embaixo nos comentários qual que é o tipo de pregação que você mais ouve na sua congregação, tá bom? Então o primeiro tipo de pregação que a gente tem aqui é a homilia, tá certo? A homilia o que que é? É uma porção de texto na qual o pregador ele vai fazer alguns comentários em cima dessa porção de texto, e não necessariamente você vai ter uma estrutura de sermão. Ou seja, esse texto ele não vai ser dividido por tópicos, você não vai ter uma proposição, talvez não tenha introdução, não tenha conclusão, não tenha transição, tá certo? São os comentários de um pregador a respeito de um texto bíblico. E a homilia, geralmente, ela é utilizada em algumas situações específicas, por exemplo, casamento, batizado, funeral, tá certo? Que é a situação na qual você não prepara uma pregação, você não prepara um sermão, mas ali você vai partilhar alguns comentários bíblicos, algumas exortações, algumas aplicações, tá bom? Então aqui, todos esses tipos de sermões que nós vamos tratar nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você o link para o artigo no nosso site, para você se aprofundar. Então a homilia é uma breve série de observações e exortações baseadas em uma passagem curta das Escrituras. É comumente usada em funerais, casamentos e em outras ocasiões especiais em que uma mensagem mais longa ou mais cuidadosamente elaborada não seria adequada, tá bom? Então geralmente no funeral você não vai pregar por 1 hora para as pessoas, né? Então, você vai levar, né, uma mensagem ali mais curta, e aí a homilia ela se encaixa muito bem nessas situações, tá bom? A homilia, geralmente, ela vai seguir a lógica do texto, né? Ela vai seguir o assunto do texto bíblico, e ela vai ser limitada por este assunto, né? E não permitindo que o pregador aí, ele, né, saia ali dos assuntos, ou ele ali acabe divagando a respeito de outros assuntos. Ele se concentra naquele texto e os comentários que ele irá fazer são relacionados ao assunto desse texto, tá bom? Então esse aqui é o tipo homilia. O segundo tipo que nós vamos ver aqui, a lição bíblica ou estudo bíblico, tá bom? O que é uma lição bíblica ou um estudo bíblico? É quando geralmente a gente vai tratar a respeito de um assunto. Então, por exemplo, você quer falar na sua igreja sobre a criação, né, a criação de Deus. Então você vai pegar uma série de porções de textos bíblicos que vão falar sobre a criação. Então você vai no Gênesis, vai pegar lá a parte da criação. Então, você vai nos Salmos, vai pegar a parte dos Salmos que fala a respeito da criação. Você vai nos Evangelhos, vai falar como Jesus fala a respeito da criação. Então você vai pegar todos esses textos que estão espalhados pela Bíblia, mas que se centralizam no tema da criação, e vai utilizá-lo como uma lição bíblica, ou seja, junto com os ouvintes, como que a gente pode aprender a respeito da criação, tá bom? Então, a lição bíblica, ou o estudo bíblico, ela é estreitamente relacionada com a homilia. Normalmente inclui a participação do auditório e, igualmente, não tem uma estrutura homilética. Você não divide por pontos, você não tem introdução, não tem conclusão, né? Mas, basicamente, o que você tem ali são passagens. Né? A lição da escritura pode consistir de uma passagem única e extensa ou de versículos isolados e reunidos em torno de um tópico escolhido.
tá bom? O Weitzel, ele vai recomendar as lições bíblicas quando você está trabalhando, por exemplo, com um grupo de pessoas que são novos na fé, não têm um amplo conhecimento de diversos temas bíblicos, então é muito útil você realizar ali uma lição bíblica para fundamentá-los nesses temas, ou também em pequenos grupos, tá certo? Pequenos grupos de estudo, onde os crentes se reúnem na casa de algum irmão e ali eles vão se aprofundar em determinado tema bíblico. Então a lição bíblica, o estudo bíblico, ele é ideal para estas situações. O processo normal é preparar uma lista de referências bíblicas escolhidas, arrumadas em alguma ordem progressiva, sobre algum tema. Aqui no nosso artigo tem um exemplo, o poder da oração. Então você vai falar sobre o poder da oração, vai selecionar uma série de versículos ou passagens bíblicas que falam a respeito desse assunto e vai apresentar. E nessa apresentação você pode utilizar, né, da interação com as pessoas, com o público. Então você pode pedir para que os irmãos leiam as passagens, você pode fazer algumas perguntas para os irmãos em cima dessas passagens, deixar que eles façam alguns comentários e estimular a interação entre eles, tá bom? Então não é algo que somente o pregador vai falar, o preletor ele vai falar, né? A audiência, as pessoas que estão participando, elas também têm uma participação. E isso torna algo mais gostoso até, né? Quando você consegue envolver as outras pessoas diante dessa mensagem que está sendo apresentada. Então, a lição bíblica ela é ideal para isso, para você sistematizar corpo de doutrinas, corpo de crenças para pessoas que estão chegando na fé, que não têm um conhecimento aprofundado em algumas questões, e também servem muito para você, como a gente pode dizer, enfatizar alguns pontos que muitas vezes as pessoas não dão muita atenção, tá? Nesse próprio artigo aqui, ó, vai contar a história, né, de um pastor que ele demonstrou como que a lição bíblica pode ser útil em benefício da congregação. Um pastor demonstrou isso em seu esforço para recrutar membros para a prática do dízimo. Em dada manhã dominical, seus diáconos distribuíram a todos os presentes um exemplar do Novo Testamento, em que as passagens que sustentam a obrigação cristã de contribuir tinham sido marcadas. Daí o pastor, ao invés de pregar um sermão como sempre, dirigiu a congregação através das passagens bíblicas marcadas com comentários e aplicações. A novidade do método atraiu as pessoas e o resultado foi espantosamente bom. Então, aqui, geralmente quando você tem uma igreja, uma congregação mais organizada, a própria organização ela providencia algumas lições bíblicas, tá certo? Então você vai ter a lição da escola dominical, você vai ter a lição da escola sabatina. Então algumas organizações elas já provêm esse material, né, que são as lições bíblicas, para que os crentes eles estudem e se aprofundem em alguns determinados temas. Então cada mês vai ser estudado um tema, a cada 2 meses vai ser estudado um tema, a cada 3 meses vai ser estudado um tema, e isso faz com que os crentes se aprofundem nesse assunto, tá bom? Mas caso a sua congregação não tenha esses recursos, você mesmo pode providenciar através da lição bíblica. Esse exemplo que foi dado aqui por esse pastor, ele queria falar sobre a importância dos dízimos e ofertas no Novo Testamento. Então ele foi no Novo Testamento, separou todos os textos que falavam a respeito do assunto e junto com a congregação estudaram, aprofundaram esse tema. Tá bom? Então essa aqui é a lição bíblica, que foi o segundo tipo de pregação que nós temos. O terceiro é o sermão textual. Tá bom? E o sermão textual, ele muito se confunde com o sermão expositivo, tá bom? Mas eu posso dizer que aqui no Brasil, o sermão textual, ele não se assemelha em nada com o sermão expositivo. Como vocês sabem, né, nós temos aqui, né, a nossa, a nossa frase clássica. O sermão expositivo, ele é consistido de 3 verbos. Ler o texto, ler, explicar e aplicar. Então, ler, explicar e aplicar. Geralmente, um sermão textual, ele segue alguns desses princípios do sermão expositivo, mas nem sempre. E aqui no Brasil, principalmente, é muito difícil ver isso, tá bom? Sermão textual, geralmente, aqui no Brasil, como é que ele funciona? O pregador ele tem uma ideia, ou seja, ele já sabe o que ele vai pregar. E não necessariamente essa ideia que ele tem, esse tema que ele vai pregar, vem da Bíblia. Mas vem de uma situação do dia a dia, é algo que ele viu, é uma notícia, ele fala, olha, isso aqui vai dar uma boa pregação, vou falar sobre isso. E aí o que, que ele faz? Ele vai então para a Bíblia para encontrar um texto que comprove aquilo que ele pensou, ou que dê sustentação para a ideia dele. A gente costuma dizer que é a pregação trampolim.
Porque ele pega um texto bíblico, ele utiliza esse texto bíblico como uma introdução, tá certo? Na pregação dele. Então ele lê esse texto bíblico, e depois que ele lê o texto bíblico, ele salta do texto bíblico e aí ele fala todas as ideias dele, ele fala tudo aquilo que ele quer falar, mas que não está dentro do contexto bíblico. Então a pregação textual, geralmente no Brasil, ela funciona dessa maneira, tá bom? Mas em outros lugares ela é muito semelhante ao sermão expositivo. O sermão textual é essencialmente o mesmo que o expositivo, com a diferença de que emprega uma passagem mais curta das Escrituras, em geral, apenas um versículo ou uma ou duas frases. Então, o sermão expositivo, geralmente, ele vai tratar com uma passagem inteira, tá certo? Um bloco inteiro de texto. O sermão textual, não. Ele pode usar apenas um verso, ou até menos metade de um verso. Aqui tem uma curiosidade que o Charles Spurgeon, mais de 70% dos sermões que ele pregou em cima de um verso ou metade de um verso. E aqui entra um ponto que é interessante, que é o seguinte: quanto menos texto bíblico você utiliza, mais profunda precisa ser a sua mensagem. Tá bom? Quando você utiliza uma passagem maior, no caso do sermão expositivo, né, você tem uma passagem muito maior de texto. Então você tem vários componentes ali para você tratar nessa pregação. Vai ter vários elementos que você vai conseguir tratar nessa pregação. Agora, quando você utiliza apenas um verso, então a sua pregação ela precisa ser muito profunda. Você precisa realmente esmiuçar ali aqueles versos para você poder chegar, né, numa profundidade na qual você vai conseguir alimentar o corpo de crentes de uma maneira correta. Tá bom? Então aqui vai ter alguns exemplos, né, de sermão textual. Um deles aqui é do Brodus, que diz o seguinte: ele pregou um sermão no Salmo 145, verso 16, que diz: abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Esse é o verso. E aí, a partir desse verso, ele estruturou o sermão dele da seguinte maneira: Deus providencia pessoalmente. Deus providencia facilmente. Deus providencia abundantemente. Tá certo? Então aqui foram os 3 pontos que ele extraiu desse único verso. E aí em cada um destes pontos ele foi trabalhando a profundidade, né, de cada um deles. Então Deus providencia pessoalmente, é Deus quem concede. Deus providencia facilmente, ou seja, basta que nós, né, possamos abrir as mãos e Deus ele vai conceder para nós. E Deus providencia abundantemente, ou seja, ele concede muito mais do que aquilo que nós esperamos ou pedimos. Então ele aprofundou, né, todo esse sermão em 3 pontos, apenas com esse verso. Então esse foi um sermão textual. E aqui no nosso site você vai ter outros exemplos também de sermão textual. O último sermão que eu quero abordar com vocês aqui é o sermão tópico, tá bom? Sermão tópico ou por assunto ou temático são aqueles em que as divisões são feitas de acordo com o assunto tratado. O tópico pode ser extraído do texto, mas as divisões dependem do assunto. Os sermões tópicos dão um tratamento sistemático ou integrado do tema considerado digno de discussão. Charles Collier diz que o sermão tópico tem todas as características essenciais do sermão textual ou expositivo, mas não mantém uma ligação analítica com nenhuma passagem definida da Escritura. Enquanto o sermão textual é a elaboração de um texto e o expositivo a elaboração de uma passagem, o sermão tópico é a elaboração de um tópico. O sermão tópico é construído ao redor de um determinado assunto ou ideia tirado da Bíblia ou externo a ela. O pregador geralmente reúne o que a Bíblia diz sobre um tópico específico, organiza a passagem em uma apresentação lógica e depois faz um sermão tópico. O Haddon Robinson, ele vai dizer que todo pregador ele precisa pregar de maneira tópica, principalmente em algumas situações em que se exige isso. E ele vai colocar algumas aqui, né? Por exemplo, Páscoa, Ação de Graças lá nos Estados Unidos, né? Natal. Algumas situações podem exigir realmente que você faça uma pregação tópica a respeito do assunto. Além do que, muitas vezes as mensagens tópicas, elas podem abordar assuntos teológicos, assuntos doutrinários, assuntos que são de grande importância para a sua congregação. Que se você de repente estivesse pregando sobre uma passagem, né, um sermão expositivo, ou sobre um verso num sermão textual, dificilmente você iria abordar esses pontos. Então, por exemplo, ele diz aqui, ó, pregar sobre assuntos teológicos como trindade, reconciliação, perdão, culpa, interesses pessoais, sofrimento, solidão, ciúmes, casamento, divórcio, são temas importantes para a congregação, são temas bíblicos e que você pode utilizar o sermão tópico para abordar essas questões.
né? Assim como a gente viu que na lição bíblica um pastor utilizou a questão do estudo do dízimo para levar a igreja a ser mais liberal com relação a essa questão, no sermão tópico você também pode abordar esse ponto de vista, né? Sua igreja está lidando com qual problema hoje? De enfermidade? Então, talvez um sermão tópico a respeito desse assunto, né? Qual é a causa de toda enfermidade? Como que Deus age com relação às enfermidades? Seja um tópico interessante a ser explorado, né? Então, aqui você pode ter essa liberdade com o sermão tópico. E um outro ponto aqui, a gente vai ter alguns exemplos, né? Então, um exemplo de um sermão tópico que a gente tem aqui. Lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o texto. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual que seria o tema dessa mensagem? Quem é Jesus para o cristão? Esse é o tema, tá bom? E aí o primeiro ponto é: Cristo é a nossa vida. Filipenses 1, verso 21. Cristo é nosso exemplo. Filipenses 2, versos de 5 a 8. Cristo é o nosso alvo. Filipenses, capítulo 3, dos versos 12 ao 14. Cristo é a nossa força. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Então, aqui esse seria um exemplo de um sermão temático. Quem é Jesus para o cristão? E aí você tem essas 4 divisões que se encontram dentro do texto. Tá bom? Um ponto que eu sempre falo aqui para vocês, a gente não vai abordar a questão do sermão expositivo, porque a gente já falou em um outro vídeo a respeito dele, eu vou deixar aqui no card. E eu já disse que eu não vejo o sermão expositivo como um tipo de pregação, mas como você prega, tá bom? Você pode pregar um sermão textual, um sermão tópico de maneira expositiva. Ou seja, você lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Você consegue fazer isso pregando um sermão textual ou pregando um sermão tópico. Recentemente, a gente teve uma pregação na nossa igreja, no livro de Filipenses, na qual o tema era: O Senhor é a nossa alegria. Esse era o tema do sermão. O Senhor é a nossa alegria. E o sermão foi tópico, no qual, cada vez que o apóstolo, né, foram 6 pontos principais no qual o apóstolo Paulo, ele se regozijava e ele também exortava os crentes em Filipos a se regozijarem, tá certo? Ou ele se regozijava, ou então ele exortava os crentes a se regozijarem. Ou ele se alegrava, ou então ele, né, exortava os crentes a se alegrarem. Então foram 6 passagens dentro do livro, dentro da carta de Filipenses, em que o apóstolo ele exorta esse regozijo. E aí a mensagem ela foi pregada de maneira, vamos dizer assim, né? Foi uma pregação tópica, porque o assunto era: o Senhor é a nossa alegria, mas a maneira que ela foi apresentada de uma maneira expositiva, lendo o texto, explicando o texto e aplicando o texto na vida dos crentes. Tá bom? Então, mais do que um tipo de pregação preferido que você tenha, ou mais do que você pregar de certa maneira, o mais importante é o pregador. É a comunhão que o pregador tem com Deus. É se o pregador é um homem consagrado, é um homem dedicado nas coisas do Senhor. Porque se esse pregador realmente nutrir comunhão com o Senhor, ele pode pregar de maneira textual, ele pode pregar de maneira tópica, ele pode pregar de maneira expositiva, e ele sempre será usado por Deus. Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.